Você sabia que a bandeira do Brasil quase foi completamente diferente? A história da nossa bandeira nacional é cheia de reviravoltas inesperadas, e tudo começou em um período de grande agitação e transformação para o país. Por 4 dias tensos, em 1889, uma bandeira listrada, inspirada nos Estados Unidos, tremulou sobre o Brasil. Essa bandeira, com suas listras horizontais e design arrojado, pretendia sinalizar uma nova era para a nação, uma que romperia com seu passado imperial. Mas faltava o verde e amarelo, o círculo azul e as estrelas que conhecemos hoje. Os símbolos familiares que agora representam a rica cultura e a beleza natural do Brasil não estavam presentes nesta bandeira de curta duração. Essa bandeira provisória, com listras verdes, amarelas e pretas, simbolizava um Brasil em transição. O país buscava uma nova identidade, dividido entre honrar sua história e trilhar um novo caminho audacioso. Os líderes da nova república entraram em conflito. Alguns queriam uma ruptura total com a monarquia. Outros defendiam a continuidade. Debates acalorados enchiam os corredores do poder enquanto políticos e cidadãos questionavam o que realmente significava ser brasileiro. A bandeira inspirada nos Estados Unidos era ousada, mas não ressoou com os brasileiros. Muitos sentiram que ela não conseguia capturar o espírito único e a herança da nação, e a opinião pública rapidamente se voltou contra ela. Depois de apenas 4 dias, ela foi substituída. O experimento terminou quase tão rapidamente quanto começou, deixando para trás um senso de urgência para encontrar um símbolo que realmente representasse o Brasil. A decisão foi rápida. O Brasil precisava de uma bandeira que honrasse seu passado e abraçasse o futuro. Líderes se reuniram para criar um novo emblema, que uniria o povo e refletiria as esperanças e sonhos da nação. O verde e o amarelo triunfaram, tornando-se um símbolo de identidade nacional. Essas cores, enraizadas na herança real e natural do Brasil, agora tremulam orgulhosamente por todo o país. Mas qual o motivo inicial de verde a amarelo? Não é o que você pensa. E as estrelas? Quantas são? O que representam e por que existe uma sozinha? E a parte azul tem relação com o Rio de Janeiro. Vamos desvendar os segredos tecidos na bandeira nacional do Brasil e muito mais. Existem protótipos originais da bandeira e você vai ver nesse vídeo. Não esqueça de fazer parte da Turma da Frente. Inscreva-se no canal e deixe o like no vídeo. 15 de novembro de 1889. A monarquia brasileira cai, encerrando séculos de governo real. As ruas do Rio de Janeiro fervilham com excitação e incerteza, enquanto a velha ordem dá lugar a uma nova era. O povo do Brasil, pela primeira vez, é cidadão de uma república, não súdito de um imperador. E assim, uma república nasce. O ar se enche de esperança, mas também de perguntas. Que símbolos representarão essa nova nação? Como o Brasil mostrará ao mundo que mudou? O novo governo precisava urgentemente de uma bandeira para substituir o estandarte imperial. A bandeira imperial, com seus emblemas reais, não se encaixava mais no espírito de uma república livre e independente. O primeiro projeto, liderado por Rui Barbosa, imitava a bandeira dos Estados Unidos com 13 listras, uma homenagem direta aos ideais republicanos americanos. Mas para muitos, parecia estrangeiro, desconectado da história e cultura únicas do Brasil. O presidente Deodoro da Fonseca, um ex-oficial imperial que se tornou líder republicano, insistiu em uma bandeira que honrasse a história e as tradições do Brasil. Ele acreditava que o novo símbolo deveria unir o povo, não dividi-lo. O público concordou. A bandeira listrada carecia de uma identidade brasileira única. As pessoas queriam uma bandeira que refletisse sua própria herança, não apenas ideias emprestadas do exterior. Deodoro exigiu um novo design, um que mantivesse o amado verde e amarelo, cores já queridas pelos brasileiros, mas substituísse os símbolos reais por republicanos. O desafio era criar algo novo, mas profundamente familiar. Esse compromisso preparou o terreno para a bandeira que conhecemos hoje. Foi um equilíbrio cuidadoso entre honrar o passado e abraçar o futuro. A nova bandeira faria a ponte entre passado e futuro, monarquia e república, tradição e inovação. Ela se tornaria um símbolo de unidade para uma nação diversa. Mas o que essas cores realmente significavam? Por que verde e amarelo? E que histórias elas carregavam?
Suas origens são mais surpreendentes do que você imagina. As cores não foram escolhidas ao acaso. Elas estavam carregadas de história, política e simbolismo. A história das cores da bandeira é uma história de dinastias, identidade e reinvenção. É um conto de como o Brasil se redefiniu em um ponto de virada em sua história. O drama da bandeira do Brasil estava apenas começando. As escolhas feitas naqueles primeiros dias ecoariam por gerações. Vamos explorar o significado por trás do verde e amarelo e descobrir como essas cores vieram a definir uma nação. A maioria dos brasileiros aprende que o verde representa nossas florestas e o amarelo, o ouro. Mas, originalmente, essas cores tinham um significado real. O verde era a cor da Casa de Bragança, a família de Dom Pedro I, fundadores do Império do Brasil. O amarelo veio da Casa de Habsburgo, a linhagem da Imperatriz Maria Leopoldina. O casamento deles uniu duas poderosas dinastias europeias, simbolizadas nas cores da bandeira. Quando a República foi proclamada, os líderes debateram abandonar essas cores reais. Mas o verde e o amarelo já tinham se tornado símbolos do Brasil, usados pelos nossos soldados, abraçados pelo nosso povo. Então, eles mantiveram as cores, dando-lhes um novo significado: nossas florestas e nosso ouro. As cores da nossa bandeira são uma ponte entre o império e a nação. Mas e o círculo azul com suas estrelas? Essa é uma história escrita no céu. No coração da bandeira brasileira, repousa um impactante círculo azul, repleto de constelações. Mas não são meros pontinhos aleatórios. Eles formam um mapa preciso do céu, como ele se apresentava sobre o Rio de Janeiro na manhã de 15 de novembro de 1889, o dia em que o Brasil se tornou uma república. Esse instantâneo celestial liga para sempre a identidade da nação a um momento específico de sua história, capturando o espírito de um novo começo sob um céu estrelado. As estrelas são representadas como se vistas de fora da esfera celeste, o que significa que as constelações aparecem espelhadas, invertidas em relação a como as vemos da Terra. Essa perspectiva única é raramente utilizada no design de bandeiras, tornando a bandeira do Brasil uma fascinante mistura de arte e astronomia. Cada estrela na bandeira representa um estado brasileiro específico, incluindo o Distrito Federal. A disposição não é aleatória. A posição de cada estrela corresponde à localização de seu estado no mapa, criando um espelho cósmico da própria nação. Quando a bandeira foi criada, ela apresentava 21 estrelas. Com o crescimento do Brasil e a formação de novos estados, mais estrelas foram adicionadas. Hoje, são 27, cada uma marcando um capítulo na história em constante evolução do país. O tamanho das estrelas na bandeira também não é arbitrário. Elas são cuidadosamente escolhidas para corresponder ao brilho real de cada estrela no céu, adicionando outra camada de precisão científica ao design. O Cruzeiro do Sul, junto com outras constelações austrais, ancora o Brasil firmemente no hemisfério sul. Essas estrelas são um lembrete do lugar único do país no globo e de sua conexão com o universo. Dessa forma, a bandeira é mais do que um símbolo nacional. É também um documento científico, uma mensagem codificada sobre o lugar do Brasil no cosmos. Entre todas essas estrelas, uma se destaca sozinha, isolada das demais. Sua solidão é deliberada e cheia de significado. O design da bandeira é uma mistura cuidadosa de astronomia, filosofia e orgulho nacional. Cada elemento foi escolhido para contar uma história sobre o passado, presente e futuro do Brasil. Cada detalhe, desde o posicionamento das estrelas até as cores e formas, foi selecionado com intenção e cuidado. Mas qual é a história por trás dessa estrela solitária? Seu significado ocupa um lugar especial na identidade nacional brasileira. Um segredo esperando para ser revelado. Acima da faixa branca da bandeira, uma estrela brilha sozinha, Spica, representando o Pará. Por que o Pará? Em 1889, era o maior estado ao norte da linha do Equador. A faixa branca simboliza o Equador celeste. A posição de Spica acima dela marca a geografia única do Pará. Esse detalhe honra o alcance do Brasil em ambos os hemisférios. Spica também é um símbolo de abundância.
Seu nome significa espiga de grão. A estrela solitária é tanto um marcador geográfico quanto um desejo de prosperidade. Cada estrela na bandeira conta uma história, mas espiga representa a diversidade e a ambição do Brasil. O design da bandeira é uma homenagem à vastidão e à união da nação. Nada é por acaso. Cada elemento é intencional. À medida que o Brasil crescia, sua constelação de estrelas também aumentava. A bandeira brasileira foi criada para evoluir com a nação. A lei exige que o número de estrelas corresponda ao número de estados mais o Distrito Federal. Com a criação de novos estados, estrelas foram adicionadas, de 21 em 1889 para as 27 de hoje. As proporções e elementos da bandeira são estritamente definidos, garantindo consistência. Essa adaptabilidade faz da bandeira um símbolo vivo, sempre atual, sempre preciso. Quando a capital mudou para Brasília, a bandeira mudou para refletir essa alteração. A evolução da bandeira espelha o próprio crescimento do Brasil. É ao mesmo tempo constante e em constante mudança. Mas e as palavras em seu coração? Ordem e progresso têm sua própria história. Suas origens não são brasileiras. No círculo azul, a bandeira proclama ordem e progresso. Essas palavras vêm do positivismo do filósofo francês Auguste Comte, não da tradição brasileira. O positivismo inspirou os líderes republicanos do Brasil, que viam a ciência e a razão como o caminho a seguir. O lema completo era o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Mas apenas os dois últimos foram para a bandeira. Ordem significava estabilidade, progresso significava modernização. O lema sinalizava uma ruptura com a monarquia e um compromisso com um governo racional. Mas também gerou debate. É possível ter progresso sem perturbar a ordem? A tensão entre esses ideais faz parte da história do Brasil. O lema da bandeira é uma promessa e um desafio. É uma visão para o futuro da nação, uma que ainda está sendo escrita. A nova bandeira foi hasteada pela primeira vez em 19 de novembro de 1889, apenas 4 dias após o nascimento da República. A cerimônia no Rio de Janeiro marcou o fim da monarquia e o início de uma nova era. 19 de novembro é agora o Dia da Bandeira. Neste dia, bandeiras antigas são cerimonialmente queimadas e novas são hasteadas. O protótipo original está preservado no Museu da República. O primeiro voo da bandeira foi um momento de transição, uma ideia se tornando realidade. Ela se tornou um símbolo vivo, unindo passado e futuro. A história da bandeira é de mudança, orgulho e identidade. Todo ano, os brasileiros homenageiam a bandeira e a história que ela representa. A jornada do desenho ao símbolo nacional estava completa. A bandeira brasileira é mais que um tecido. É um mapa, um documento, uma declaração. Suas cores unem império e república. Suas estrelas traçam o crescimento da nação. A bandeira incorpora as contradições do Brasil: tradição e mudança, união e diversidade. Cada elemento conta uma história, de dinastias, revoluções e aspirações. A bandeira cresce com o país, adicionando estrelas à medida que novos capítulos se desenrolam. É um símbolo de orgulho, debate e reinvenção. Entender a bandeira é entender o próprio Brasil. Da próxima vez que vir verde, amarelo e azul, olhe mais de perto. Veja as casas reais, o Cruzeiro do Sul, a promessa de progresso. A história do Brasil está escrita em sua bandeira.